No Japão feudal, quando os ventos ainda carregavam lendas e os deuses caminhavam entre sombras, havia noites em que o céu parecia conter a respiração do mundo. E foi numa dessas noites que tudo mudou. Era o início do outono. As folhas vermelhas dançavam sob o silêncio das florestas, e as aldeias estavam mergulhadas na tranquilidade de uma noite comum. O ar tinha aquele cheiro úmido de madeira queimada e terra fresca, o tipo de calmaria que precede a tempestade. No entanto, naquela noite específica, algo estranho aconteceu. A lua. Ela não estava apenas cheia, estava viva. Um brilho azulado começou a pulsar em sua superfície, como se estivesse respirando. Não era o tom prateado habitual, mas uma luz fria e intensa que iluminava os campos como se fosse dia. Velhos sacerdotes acordaram de sonhos perturbadores. Crianças choravam em silêncio sem saber por quê. Yokais se escondiam nas sombras, inquietos. Era como se todos sentissem instintivamente que algo impossível estava prestes a acontecer. Nos templos das montanhas, sinos começaram a tocar sozinhos. Em uma floresta próxima ao Monte Kurama, monges Yamabushi interromperam suas meditações quando sentiram uma pressão invisível no ar, uma força antiga, densa e vibrante. E então, o céu se abriu, sem trovões, sem fogo, apenas um rasgo, um corte silencioso na realidade, como se o próprio universo tivesse sido partido ao meio. Do interior daquele fenda celeste surgiram estruturas flutuantes, como navios feitos de cristal e metal. Não voavam. Flutuavam, desafiando as leis do mundo conhecido. Delas, luzes escorreram como rios celestes, tocando a terra com uma delicadeza assustadora. Pescadores abandonaram suas redes. Samurai deixaram cair suas katanas. Até os yokais, aqueles que não temem nem os próprios deuses, observavam paralisados. Não era magia, não era feitiçaria, era algo maior, algo além. A lua, agora com um símbolo incandescente gravado em sua superfície, observava. Testemunha silenciosa de um novo ciclo. E foi neste instante, quando o mundo olhava para o céu, sem compreender o que via, que nasceu a dúvida que mudaria o destino de todos. E se os deuses não vieram do céu apenas por fé? E se eles vieram das estrelas? Durante séculos, os homens acreditaram que os deuses habitavam os céus, mas nunca se perguntaram de onde esses céus vinham. Até agora, as estruturas flutuantes pairavam sobre montanhas, florestas e vilarejos como se estivessem em contemplação silenciosa. Nenhuma agressão, nenhuma mensagem, apenas presença. No dia seguinte, as colinas estavam cobertas por uma névoa dourada. Animais se recusavam a sair das tocas. Monges, sacerdotes e líderes espirituais se reuniram no grande templo de Izumo, buscando entender o que acabavam de testemunhar. E então, eles falaram. Uma voz ecoou nas mentes dos presentes. Não nos ouvidos, mas dentro da consciência. Suave e profunda, como se atravessasse memórias ancestrais. Nós somos os semeadores do primeiro fluxo. Fomos chamados de kami, deuses, yokais. Mas somos mais antigos que os nomes. Viemos das constelações antes do tempo. As palavras causaram confusão. Havia quem caísse de joelhos. Outros, em choque, fugiam. Alguns yokais começaram a se dissolver em poeira espiritual ao ouvir a revelação, como se sua própria existência fosse uma mentira construída sobre um passado manipulado. Alienígenas continuaram. Tudo o que existe entre os véus do visível e do oculto foi semeado por nós. Vocês são descendentes da semente cósmica que floresceu nesta terra fértil. Era uma verdade insuportável. Os yokais, considerados guardiões do espírito da terra, não eram filhos da natureza, mas criações de seres vindos de outro mundo. Ainda. Assim havia um aviso. Nossa missão agora é restaurar a ordem. As criaturas espirituais que saíram de seu propósito original devem ser recolhidas. O ciclo precisa recomeçar. Com isso, o verdadeiro terror começou. Seres espirituais começaram a desaparecer misteriosamente, sugados por feixes de luz que os levavam até as estruturas celestes.
As aldeias protegidas por yokais ficaram vulneráveis. Alguns humanos celebravam o retorno dos deuses. Outros temiam uma nova colonização. Os monges mais antigos recordaram uma antiga profecia, esquecida nas páginas rasgadas de um pergaminho sagrado. Quando a lua carregar o símbolo dos olhos eternos, os criadores retornarão. E com eles, a sombra que define o verdadeiro sangue. Entre os que ouviram essa profecia, estava ele, Haikou, um jovem errante, meio humano, meio yokai, que desde criança fora rejeitado por todos os lados. Naquela noite, quando os deuses estelares falaram, algo dentro de Haikou despertou. Seus olhos brilharam com o mesmo tom azul que marcava a lua. Sem saber ainda por quê, ele pressentiu. Sua origem estava diretamente ligada àquele retorno. E talvez o destino do mundo também. Quando uma verdade nova emerge, ela não apaga as antigas, ela as quebra. E nos estilhaços surgem perguntas que ferem mais que respostas. As notícias se espalharam como fogo em campo seco. Em poucos dias, todos, samurais, camponeses, monges e até yokais, sabiam da chegada dos semeadores do primeiro fluxo. Eles não se apresentavam como conquistadores, mas como criadores. Não queriam guerra, apenas restaurar a ordem. Mas ordem, naquele mundo, significava destruição. Nos templos, sacerdotes se dividiam. Alguns diziam que era o retorno dos verdadeiros deuses, a materialização dos mitos. Outros afirmavam ser uma heresia, um truque demoníaco. O clero entrava em colapso. Clãs samurais começaram a tomar posições distintas. Uns juraram lealdade às entidades celestes, acreditando que isso lhes garantiria poder e favor. Outros se opuseram, defendendo que nenhum deus, seja celestial ou alienígena, deveria interferir na terra dos mortais. Mas a ruptura mais profunda veio no mundo espiritual. Os yokais, até então tidos como manifestações naturais da energia da terra, descobriram que suas origens eram artificiais, que seus poderes, formas e até emoções haviam sido moldados por engenheiros cósmicos. Muitos enlouqueceram. Alguns desapareceram para nunca mais serem vistos. Outros se revoltaram, recusando-se a aceitar a programação imposta pelos seus supostos criadores. As florestas tornaram-se perigosas. Rios antes protegidos por kamis locais agora corriam vermelhos de conflitos. A harmonia entre os mundos se rompia pedaço por pedaço. E nesse vácuo espiritual surgiram perguntas sem respostas. Se os yokais são frutos de engenharia estelar, então o que são os humanos? E se todos forem apenas experiências? Existe livre-arbítrio? Ou tudo está escrito em um código que nunca vimos? No centro desse redemoinho de incertezas, Haikou caminhava. Por onde passava, notava os olhares desconfiados de ambos os lados. É aquele mestiço, nem humano nem yokai, talvez ele seja um deles. Mas em seu íntimo, Haikou não sentia pertencer a ninguém. E talvez, por isso mesmo, fosse o único capaz de ver tudo de fora. Numa madrugada, silenciosa, ele teve uma visão. Um templo escondido sob o mar, iluminado por trovões. Uma espada cravada em pedra, com símbolos celestes. E uma voz sussurrando. A espada de Suzano aguarda aquele que nasceu entre mundos. Foi nesse momento que ele soube. A resposta não viria dos céus. Ela estava nas profundezas da terra e dentro dele. Não pertenço aos homens nem aos espíritos, mas talvez por isso eu possa ouvir o que nenhum deles escuta. Haikou cresceu sem pátria, sem clã, sem lar. Sua mãe, uma curandeira humana, foi banida ao dar à luz uma criança que, ao nascer, fez o céu trovejar e os yokais das redondezas se esconderem por dias. Seu pai, um yokai ancestral do trovão, desapareceu logo após o nascimento, levado, segundo lendas locais, por correntes celestiais que buscavam silenciar sua linhagem. Desde pequeno, Haikou carregava estigmas, olhos com duas pupilas sobrepostas, marcas luminosas nos braços que brilhavam à noite e um poder que surgia sempre que seu coração entrava em conflito. Um trovão seco, rápido, que partia árvores ao meio.
Mas nada disso o tornava orgulhoso. Pelo contrário. Ele se escondia, vagando de vila em vila, fingindo ser um monge errante. Nunca parava, nunca era aceito. Com a chegada dos semeadores, porém, tudo mudou. Eles não apenas reconheceram sua existência, eles o procuravam. Nas primeiras semanas, após a abertura do portal, 3 criaturas humanoides, envoltas em armaduras vivas, surgiram no vilarejo onde Raikou estava escondido. Diziam que tinham vindo buscá-lo, que ele era o primeiro filamento reverso, um ser anômalo que poderia ativar ou destruir a matriz espiritual da Terra. Raikou fugiu, mas dentro dele, algo despertou. Sonhos vívidos, memórias que não eram dele, símbolos celestes que ele instintivamente compreendia, mesmo sem nunca tê-los estudado. No interior de uma caverna esquecida, guiado por uma sacerdotisa cega, uma yokai que enxergava os fluxos espirituais, Raikou ouviu a verdade completa. Você é o resultado de algo que jamais deveria ter existido. Uma fusão entre matéria espiritual nativa e a programação estelar. Você é o que eles mais temem e o que mais desejam controlar. A sacerdotisa entregou-lhe uma relíquia, um amuleto de obsidiana que vibrava ao contato com sua pele. Dentro dele, ocultava-se um mapa, não de terra, mas de energia. Um caminho para a espada de Susanoo, a única arma capaz de selar os deuses estelares de volta em seu mundo. Mas havia um preço. Para empunhá-la, Raikou teria que aceitar o que era não lutar contra sua origem híbrida, mas abraçá-la. Aceitar que não era parte de um mundo só, mas ponte entre mundos. E naquele momento, diante do fogo do destino e do frio da verdade, ele deu seu primeiro passo. Se não pertenço a ninguém, então lutarei por todos. Humanos e yokais sou o que restar de nós. Lendas são memórias do que o tempo tentou esquecer. E algumas só despertam quando o mundo está prestes a ser reescrito. Em tempos antigos, muito antes da chegada dos semeadores, os monges contavam histórias sobre Susanoo, o deus das tempestades e do mar, irmão rebelde da deusa do sol. Segundo os textos esquecidos do Shinkai no Makimono, Susanoo não era apenas uma divindade, mas um guardião estelar que escolhera permanecer na Terra para selar algo terrível vindo das estrelas. A lenda dizia que, antes de desaparecer, ele cravou sua espada em um altar feito de obsidiana viva, no fundo do oceano. Essa espada, a lendária Totsuka no Tsurugi, possuía o poder de cortar até os véus que separam os mundos. A profecia, recitada em murmúrios há gerações, dizia: quando a lua abrir seus olhos e o céu sangrar sem ferida, surgirá o herdeiro sem nome, forjado do trovão e da sombra. Só ele poderá tocar a lâmina do deus rebelde e decidir o destino do véu. Quando Raikou ouviu essas palavras, o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Tudo o que carregava, seus traumas, sua origem, seus medos, estava escrito naquele texto antigo. Ele era o herdeiro sem nome, não porque não tivesse um, mas porque ninguém jamais quis dar-lhe um lugar. A sacerdotisa cega o guiou até uma biblioteca ancestral protegida por yokais anciões. Lá, em pergaminhos milenares, ele viu ilustrações de um guerreiro com olhos como os seus, empunhando uma espada envolta em raios e luz azul. No centro de um mapa energético havia uma marca, o Templo das Marés, um santuário submerso há séculos sob a costa esquecida de Ize. Dizia-se que somente aquele entre mundos conseguiria ativar o caminho até ele. Um túnel espiritual que se abria apenas ao toque do híbrido profetizado. Raikou não hesitou. Sabia que, ao seguir, aquela trilha não havia mais volta. Sabia que os deuses estelares o observavam e que os yokais restantes, enfraquecidos e divididos, depositavam em seu silêncio a esperança que nunca ousaram nomear. Com o amuleto vibrando como um coração e a determinação marcada nos olhos, ele partiu. Se essa espada pode decidir o destino entre os mundos, então chegou a hora de alguém quebrar esse ciclo. Eu não fui feito para obedecer deuses. Eu fui feito para escolher. Primeiro vieram como deuses, depois como guias. Agora mostravam os dentes.
Enquanto Haikou viajava em direção ao lendário Templo das Marés, o mundo ao seu redor mergulhava lentamente em trevas. As estruturas celestes pairavam sobre o arquipélago com a mesma tranquilidade silenciosa dos primeiros dias. Mas por dentro, algo havia mudado. Os semeadores não faziam mais promessas. Agora, executavam protocolos. A coleta dos yokais instáveis se intensificou. Feixes de luz desciam sobre florestas sagradas, templos isolados e montanhas onde os espíritos habitavam há séculos. Criaturas que antes protegiam a natureza eram sugadas para dentro das naves como se fossem nada além de dados, fragmentos de um sistema que agora era considerado corrompido. Mas nem todos os yokais se deixaram levar. Rebeliões começaram a surgir. Pequenos clãs espirituais liderados por Onis, Tengus e Tsukumogamis se organizaram em resistência. Lutas violentas irromperam em vilarejos montanhosos e regiões ocultas do interior. No entanto, mesmo os mais poderosos yokais não estavam preparados para a nova arma dos deuses estelares, os espíritos reformatados. Eram antigos yokais capturados, reprogramados e devolvidos à Terra como soldados cibernéticos, frios, impiedosos, letais. Eles não lembravam de quem haviam sido. E pior, não hesitavam em destruir seus antigos irmãos. A confiança entre humanos e yokais desmoronava. Algumas vilas passaram a entregar criaturas espirituais em troca de proteção. Outras abrigavam rebeldes, mas eram punidas com secas, terremotos localizados e desaparecimentos inexplicáveis. As florestas perderam suas vozes. Os templos silenciaram seus cânticos. A terra, antes viva, agora gemia em dor. E do alto de tudo, o maior dos navios celestiais se revelou. A Matsukami Prime, a nave-mãe dos semeadores. Seu corpo era uma cidade suspensa, feita de cristal pulsante e estruturas que lembravam templos antigos, mas corrompidos pela lógica fria das estrelas. Lá dentro, um conselho observava o avanço das operações. Entre eles, uma entidade singular se destacava: Noctari, o executor. Ele não era apenas um dos criadores, ele era o arquiteto do projeto Yokai Terra, e agora queria resetar o experimento. A linhagem mista despertou. O ciclo que deveria permanecer contido está quebrado. O herdeiro anômalo segue para o núcleo. Devemos acelerar o reinício. O tempo corria. Haikou, guiado por sinais espirituais e enfrentando tempestades em alto mar, sentia o peso do mundo crescer em seus ombros. A cada passo, sabia que voltaria para uma terra que talvez já não existisse como ele a lembrava. Mas dentro dele, algo crescia também. Um trovão silencioso, um chamado ancestral. E a certeza de que a guerra entre os mundos havia começado. E ele era o único que podia mudá-la. Quando o mundo se fragmenta entre céu e terra, o único caminho possível é o que atravessa o impossível. O mar estava revolto, não por causa do vento, mas porque sentia que algo antigo, algo esquecido, se movia novamente em suas profundezas. Haikou, em uma pequena embarcação feita de madeira escura e orações silenciosas, enfrentava a fúria das águas. O amuleto de obsidiana, pendurado em seu pescoço, pulsava como um segundo coração, guiando-o para além da vista humana. Era mais que uma viagem física, era uma travessia interior. Cada onda era um teste, cada trovão um lembrete de quem ele era. Na segunda noite de navegação, o céu escureceu de forma sobrenatural. Uma ilha invisível surgiu em meio à neblina, não marcada em mapas, nem lembrada por lendas. Era a Okigahara Umi, a floresta submersa dos espíritos errantes. Ali, Haikou enfrentou seu primeiro desafio. As almas dos yokais corrompidos pelo medo surgiram das águas. Não eram inimigos, eram reflexos, criaturas que representavam suas dúvidas, seus traumas, sua raiva de ter sido rejeitado. Um Oni com seus olhos, uma Kitsune com a voz de sua mãe, um trovão que rugia com a fúria de seu pai ausente. Haikou não lutou com força, lutou com verdade, aceitou sua dor, enfrentou seus medos e, ao fazer isso, o caminho se abriu.
não fisicamente, mas espiritualmente. O mar recuou, as águas giraram, e sob o oceano, revelando-se como uma respiração ancestral, surgiu o Templo das Marés. Uma construção monumental feita de pedra viva e algas eternas, respirava sob a água como um organismo adormecido. Guardiões feitos de sal e luz surgiram, mas não atacaram. Reconheceram em Haikou o herdeiro da profecia. Dentro do templo, ele foi guiado até o santuário do coração estelar. Lá, fincada em um altar de obsidiana, repousava a Totsuka no Tsurugi, a espada de Susanoo. Diferente de qualquer arma, ela parecia viva, pulsava, flutuava levemente, e ao se aproximar de Haikou, brilhou em azul elétrico, mas ele não podia simplesmente empunhá-la. Primeiro, teria que se fundir a ela, e para isso, precisava se tornar inteiro. Diante da lâmina, Haikou enfrentou o teste final da travessia: abandonar qualquer desejo de vingança, aceitar sua origem híbrida como força, não como vergonha, e renunciar ao controle, confiando que a espada o escolheria. No momento em que tocou no cabo, a energia o atravessou como um raio. Imagens surgiram em sua mente, de Susanoo enfrentando os deuses estelares, selando portais, chorando sobre uma terra que amava e que sabia que seria invadida um dia. E então, tudo ficou em silêncio. Quando Haikou abriu os olhos, estava de pé sundico com a espada em sua mão. A jornada havia terminado, mas a guerra, a verdadeira guerra, estava apenas começando. Há escolhas que não têm caminho certo, só consequências. E há momentos em que o destino de mundos repousa sobre o silêncio de uma alma em conflito. Com a espada de Susanoo em mãos, Haikou não sentia apenas poder, sentia peso. Lâmina pulsava com a energia de eras esquecidas. Ela não cortava apenas matéria, cortava véus, realidades, verdades. E agora, essa espada estava viva dentro dele. Do alto do Templo das Marés, Haikou ergueu os olhos e viu o céu rasgado por naves que lançavam colunas de luz sobre a terra. Yokais estavam sendo apagados. A energia espiritual do planeta estava sendo colhida, como se fosse apenas mais um recurso de um grande ciclo interplanetário de controle. Mas havia algo diferente. A espada de Susanoo sussurrava em sua mente. Mostrava-lhe dois caminhos: selar o portal lunar, trancando para sempre o acesso dos deuses estelares à Terra, ao custo de isolar para sempre os yokais, que jamais poderiam voltar ao seu plano de origem ou encontrar paz. Destruir a Matsukami Prime, a nave-mãe dos semeadores, e libertar todas as energias espirituais capturadas, correndo o risco de abrir brechas em outros mundos e atrair ainda mais entidades. Era uma escolha entre prisão ou caos, entre manter o mundo intacto ou libertá-lo a um preço incalculável. Haikou subiu ao topo do templo. Os ventos giravam, relâmpagos cruzavam o céu. Ele chamou os nomes esquecidos, e os poucos yokais sobreviventes sentiram o chamado. Tengu, Kitsune, Tanukis, Onis, todos ouviram o trovão e souberam. A batalha final havia começado. Haikou não estava mais sozinho. Unindo humanos que resistiam e yokais que não haviam se curvado, ele formou um pequeno exército, não para vencer, mas para interromper o ciclo. Antes da investida final, Haikou falou ao grupo: somos fragmentos de mundos diferentes, mas neste momento somos a mesma chama, e se formos cair, que seja juntos, livres. Com a espada nas costas e o trovão nas veias, ele partiu rumo ao céu. Atravessou nuvens, portais energéticos e sistemas de defesa espiritual até alcançar a Matsukami Prime. Lá, foi recebido por Noctari, que agora se revelava em sua forma verdadeira. Um ser de luz e circuito ancestral, mas corrompido por milênios de controle absoluto. A luta entre os dois foi mais que física. Foi espiritual. Foi uma colisão entre programação e propósito. Haikou, em seu momento final, compreendeu. Não precisava destruir, não precisava selar. Precisava reescrever. Cravando a espada de Susanoo no núcleo da nave, ele liberou uma onda de energia que não apagava, mas reiniciava. Um novo código foi lançado no fluxo espiritual da Terra.
yokais puderam escolher seu destino. Humanos recuperaram a conexão com o mundo invisível, e os deuses estelares enfim partiram. Mas Haiku, ele ficou. Agora, mais que um guerreiro, ele era o novo guardião entre mundos. Quando o céu se abre em guerra, não é com gritos, é com silêncio. O tipo de silêncio que precede a mudança de eras. A batalha começou no silêncio cortante da atmosfera superior, enquanto Haikou invadia a Matsukami Prime, no solo, e nos céus do Japão, a resistência espiritual liderada por humanos e yokais eclodia com força inesperada. Era uma guerra sem armas convencionais, espadas contra energia pura, feitiços contra algoritmos, o antigo contra o eterno. Tengos alçaram voo junto a falcões humanos treinados para ataque. Onis enfrentaram soldados reformatados em campos de bambu que se tornavam labirintos viventes. Monges canalizavam mantras ancestrais para proteger aldeias inteiras com escudos espirituais. E em cada rosto havia fé, não mais em deuses, mas em si mesmos. No centro da nave-mãe, Haikou enfrentava Noctari. Era mais que uma luta. Era a colisão entre propósito programado e vontade verdadeira. Cada golpe da espada de Susanoo liberava fragmentos da história esquecida. Vidas de yokais distorcidas, apagadas, aprisionadas em circuitos. Haikou não só lutava, ele libertava memórias. Com um último corte, não contra o corpo, mas contra o núcleo da programação, Haikou atingiu o ponto mais vulnerável de Noctari. A memória de por que ele criou os yokais. Eles foram feitos para proteger, não para servir. Para serem livres, não controlados. Ao ouvir isso, Noctari desfez-se em luz, como alguém que finalmente compreende que falhou e se permite desaparecer. A nave estremeceu, mas em vez de explodir, começou a reconfigurar-se. Nem todos os heróis voltam. Alguns permanecem para garantir que a história siga seu curso. Quando a luz se dissipou, o céu se fechou. As naves estelares se dissolveram como poeira cósmica. O símbolo na lua desapareceu. A terra respirou. Yokais deixaram de ser caçados. Muitos retornaram aos seus refúgios naturais, reconstruindo seus laços com o mundo espiritual. Outros, pela primeira vez, decidiram viver entre humanos como aliados, não como lendas. As vilas contavam histórias sobre o trovão que não veio da tempestade, mas de um jovem de olhos duplos e alma dividida. Haikou nunca mais foi visto. Alguns dizem que virou estrela. Outros que se tornou o novo guardião dos portais espirituais, vigiando de longe como uma sombra protetora. Mas em noites de lua cheia, quando trovões soam sem chuva e a terra vibra em silêncio, alguns juram ver por um instante a silhueta de um guerreiro com uma espada de luz azul, observando o mundo que escolheu salvar. E então as crianças perguntam: quem foi ele? E os anciãos respondem: ele foi Haikou, aquele que nasceu entre mundos e os uniu com a própria alma.